Paz do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre tua vida, tua casa, tua família. Estamos aqui para mais uma vez meditarmos juntos na boa palavra de Deus. Sempre temos coisas tão profundas para aprender. Sabe que a palavra de Deus é alimento para nós, assim como arroz e feijão que nós comemos quase todos os dias. A palavra de Deus alimenta o nosso espírito, é alimento da nossa fé. Entenda isso, é tão importante nós nos firmarmos na boa palavra de Deus. Hebreus capítulo 5, entramos agora no capítulo 5, o versículo 1 diz-nos o seguinte: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus. Veja bem, o sumo sacerdote é uma pessoa escolhida dentre os homens, escolhida por Deus. O próprio Deus vai escolher e designado para representar os homens em questões relacionadas com Deus. É alguém que intercede por nós, que, enfim, resolve a nossa demanda com Deus, nos traz paz diante de Deus. Esta é a função do sumo sacerdote. Para isso, diz a palavra, ele apresenta ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz, versículo 2 diz, ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Oh, irmãos, isso foi tão forte para mim, entender esta parte tão importante, porque, de certa forma, nós pastores somos também sacerdotes diante de Deus. Às vezes fazemos a função de profeta, levamos uma palavra de Deus para o povo, fazemos isso, mas também por um outro lado, somos sacerdotes, trazendo a demanda do povo, a dificuldade do povo diante de Deus. E o sacerdote é aquele que se compadece, ele é capaz de se compadecer dos que estão sem conhecimento. Muitos não têm conhecimento, muitos se desviam. E o sacerdote, o pastor, deve ser aquele que tem compaixão, que se compadece, que se condói daquele que está se desviando, que está sem conhecimento, porque ele é chamado por Deus para essa função. Oh Deus, como é forte isso, como isso é forte no meu coração, traz um peso tão grande, sabe? Muitas vezes nós como pastores vemos irmãos que nós já até investimos na vida deles, e ajudamos, demos um tempo e falamos e demos, mas a pessoa às vezes não corresponde àquele trabalho que nós realizamos, aquele esforço que nós demos. E às vezes o nosso desejo, o desejo do nosso coração é deixar aquela pessoa, é dizer, eu vou abandonar, vou deixar ele tomar as medidas que ele deseja tomar. Mas, irmãos, o nosso coração de pastor não deixa nós fazermos isso. O nosso coração se condói, o nosso coração se compadece, nós choramos. Quantas noites a gente não consegue dormir. No meu caso, após um culto como ontem, nós tivemos o nosso culto, participamos do culto, e como a igreja aqui em Mococa ainda é pequena, nós sabemos, nós olhamos e vemos aqueles lugares vazios. Ali deveria estar o irmão X, ali deveria estar a irmã Y, ali deveria estar, e não vemos eles ali. E após chegarmos em casa, sabe, irmãos, às vezes com a esposa nós comentamos o que aconteceu com fulano, o que está acontecendo com ciclano, por que eles não estão vindo, por quê, o que está acontecendo. E às vezes, tarde da noite, nós acordamos e com aquele peso por causa daquela vidinha que está, como diz a palavra, se desviando, aquela vidinha que está fraca, aquela vidinha que ainda não tem conhecimento. E o pastor, o sacerdote, é aquele então, irmãos,
que pode, é capaz de se compadecer daqueles que estão sem conhecimento e que se desviam, visto que Ele próprio está sujeito às mesmas situações, sujeito à mesma fraqueza. Nós também, no meu caso, eu sou um homem, como todos os pastores, nós não somos super-homens, nós não estamos aqui dizendo, olhem e vejam como nós. Sim, irmãos, é o meu desejo dizer como Paulo sempre dizia, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas eu tenho que dizer para vocês, como Paulo também dizia, miserável homem que sou, porque às vezes aquilo que eu gostaria de fazer eu não faço, e aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu não devo fazer, acabo fazendo. Ainda vivemos em fraquezas. Agora, preste atenção, por isso diz a palavra, este sacerdote, este sumo sacerdote, deve oferecer sacrifícios, não apenas pelo pecado dos outros, mas dos seus próprios pecados, porque ele também está na mesma condição. Nós estamos todos juntos aprendendo. Agora, preste atenção no versículo 4, esse é poderoso, diz assim, ninguém toma esta honra para si. Diante de Deus, ser um pastor, ser um sacerdote, que apresente as causas do povo diante de Deus, é uma honra, irmãos, é um peso, sim, é um peso, mas também é um privilégio tão grande, poder orar, poder abençoar o povo, poder estar servindo, mas ninguém toma para si esta honra, ninguém diz, olha, eu decidi, eu sou um pastor, eu me formei, eu fiz uma faculdade, eu fiz teologia, eu sou um pastor. Não, a Bíblia diz, ninguém toma para si esta honra, a não ser, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Então, entendamos isso, irmãos. Se você tem um chamado de Deus, olha, eu te digo, meu irmão, minha irmã, ai de você se você não cumprir esse chamado. Se Deus está chamando você para um ministério, para ser um pastor, eu me lembro quando Deus me chamou, eu me lembro quando a primeira vez que eu vendo um irmão ministrando num grupo pequeno, num culto doméstico, e aquilo me chamou tanto a atenção que eu disse para ele, meu irmão, um dia eu vou ser um pastor. Ele falou, como, irmão? Você não sabe o que você está falando. Eu falei, eu sei, eu sinto de Deus que eu vou ser um pastor. Isso estava nos primeiros passos da minha vida cristã. E depois de um tempo, quando eu senti um chamado forte de Deus, eu tinha recebido o convite para uma promoção na empresa, para ser um gerente, para ganhar o dobro do que eu ganhava. E de repente eu fui agradecer a Deus e falar, Senhor, olha que maravilha, o meu dízimo vai ser tanto agora, eu posso ajudar em missões, eu posso fazer isso. E Deus falou comigo, como quantas vezes tem falado. E Ele falou, filho, eu não preciso do seu dinheiro, eu não preciso das suas ofertas, eu preciso do seu tempo, eu preciso de você. Oh Deus! Então eu rejeitei aquele chamado, aquele convite para ser um gerente e aceitei o chamado de Deus para ser um pastor. E como tem sido bom até hoje ministrando, irmãos, fazendo a obra de Deus, porque eu tenho um chamado. Você também, se tem um chamado, faça, cumpra o propósito de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Convido você a orar. Feche seus olhos se você puder. Querido Pai Celestial, sou tão grato a Ti por Tua palavra, por todo o bem que o Senhor tem nos dado, de forma especial por essa palavra tão forte, que impacta o meu coração. Saber que um dia o Senhor me chamou, o Senhor me deu a honra de ser um pastor. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado. Eu sei, meu Pai, que às vezes é um peso. Eu sei que às vezes, meu Pai, nós temos que fazer coisas que não gostaríamos, mas o Senhor tem nos chamado e nos faz capazes de realizar esta obra. Agora, meu Pai, eu trago diante de Ti a vidinha desta criança que temos orado diariamente por ela. Senhor, visita a vidinha da Luísa.
Senhor, visita os seus pais, coloca, meu Deus, tuas mãos sobre ela, eu te peço. Peço, meu Deus, por esta família, por esta casa, por este irmão e irmã que estão agora orando conosco. Supre, meu Pai, suas necessidades. Ajude-os, meu Deus, eu te peço neste momento. E já te agradeço por tua bondade, por teu amor, por saber que tu és um Deus que nos ouve, que nos perdoa, que nos livra, que nos cura. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém. Jesus Cristo te dá saúde. Um forte abraço.